Sejam todos bem-vindos a mais um Yelcast, podcast do Piauí para o mundo. Se você está assistindo a partir de agora, não se esqueça, tá? Já ativa o sininho aqui embaixo, já se inscreve, deixa aquele like para a galera do YouTube entender que você quer assistir aos próximos vídeos e, se possível, já compartilha com os amigos esse link desse podcast que vai ao ar. Lembrando sempre, durante a semana, às terças e quintas, às 18 horas. E no sábado, sempre mais descontraído, ao meio-dia pelo Yelcast e também pelo Meio Norte Mais, que é o canal do YouTube do grupo Meio Norte. Tudo bem, Kiltonzon? Tudo bem. Você sabe que você libera os dois lados aqui do Kilson pra mim. Né? Se inscreve. Você sabe que mudaram seu nome depois da entrevista do Dr. Pessoa, né? Dr. Pessoa, como sempre, né? Kiltonzon. Kiltonzon. Já tem, o povo já tá te chamando assim na rua, já, Kilson? Nas ruas, né? Já tá chamando, não? Sempre. Kilson Johnny ou Kiltonzon? Meu nome não aparece mais, só Kiltonzon. Kiltonzon. Rapaz, você tá numa elegância, cara, aí hoje, hein? Estou aí? Tá diferente, viu? Roberto Carlos. Como é? O rei Roberto Carlos, azul e branco. Ah, e o laranja? É o sofá. É o sofá. Tá certo. Estofado. Kilson, a gente tá recebendo aqui com muito carinho hoje. Eu não sabia, nascido no Ceará. Cearense, que nem eu. Sou de Ubajara, nasci em Ubajara. Cearense, veio morar na capital aos 6 meses de vida, então só nasceu lá e veio embora pra cá. Casado, pai de 5 filhos, cresceu na região da ZS, Zona Sul da capital, ali no Grande Santo Antônio. Mora até hoje lá, é filho de Constância Carvalho e Walter Alencar, um dos expoentes aqui da comunicação do estado do Piauí. Uma salva de palmas para receber o presidente da Câmara Municipal, José Alencar. Eu falo José Alencar. Tudo bom, meu? Jeová Alencar. Tudo bem, Jeová? Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Elton. Prazer estar aqui também. O Kilson Jones, né? Azul e branco também é um tênis dele também. Bonito. Quer ser o Roberto Carlos dele, Jeová. Prazer, parabéns aqui pela iniciativa, né? São pessoas igual a você que faz aí a nossa imprensa de lanchar. E empreendedorismo seu, que é ímpar aqui, pelo que se percebe. Aqui é um bate-papo, mesa de bar mesmo, tá com salgadinho. Vamos brindar aqui hoje, que hoje a gente pode estar de folga já, final do dia, né? Já pode. Não acabou a sessão, para não dizer que a gente tá no meio de uma sessão de manhã. Já são quase 5 da tarde, terminamos de trabalhar e bater esse papo aqui descontraído pra gente contar um pouco. Porque quando a gente fala no Piauí ou no interior do Brasil, quando a gente fala de sobrenomes importantes da comunicação e quando a gente fala em política, você liga logo, foi a comunicação que colocou o cara lá, ou o grupo político que te colocou lá. Qual é a história do Jeová? Bom, o Jeová nasceu em Fortaleza, né, Ceará. Nessa época, meu pai estava colocando a televisão no estado do Piauí. E naquela época não tinha ao vivo, né, então ele tinha que buscar um malote. Né, e nessas idas, minha mãe estava grávida e ele preferiu que ela ficasse lá. Então a gente nasceu lá, com 6 meses meu pai adoeceu e a gente teve que vir embora. Né? Quando meu pai faleceu, eu só tinha 9 meses de nascido. Então, daí em diante começa o Jeová. Né? Nós fomos morar ali no Santo Antônio na época. É uma casa que não tinha água nem luz. Naquela época? Tinha não. Isso foi em que ano, Jeová? 75. 75. Eu nasci 16 de abril de 74. Meu pai morreu em janeiro de 75, se eu não me engano, dia 28. Porra, então, curto espaço, 74, qual foi a data? 75 ele morreu. 75. Né? Eu nasci em abril de 74. Coisa de meses, então. 9 meses, eu só tinha 9 meses de nascido, nem um ano ainda, né? E a gente ficou ali no Santo Antônio, como até hoje, né? Minha mãe saiu de lá há pouco tempo, infelizmente perdi minha mãe há pouco tempo. Mas toda a minha família, todos meus filhos, todos nós moramos ali na Zona Sul, né? Eu amo Teresina, mas a gente tem ali uma paixão pela Zona Sul. Né? Mas nunca quis sair mesmo por gostar, porque há alguns políticos, na maioria, né? De determinadas áreas, quando eles conseguem a ascensão na política, eles passam para vir para a Zona Leste, que é mais próximo e tal. Não, eu gosto da Zona Sul, né? Lá onde estão os meus amigos de infância, a gente sempre está se encontrando, eu acho que é uma marca nossa, né? Tá sempre na casa de amigos, visitando. Minha esposa é que reclama muito, né? Diz que eu moro em um carro, em vez de morar em casa. É pior que é verdade, Pior que é verdade. Acho que a política faz isso, né? Você perde meio que essa noção de time, de ficar um pouco com família. É uma paixão, né? Eu disse uma vez para um amigo, eu disse, olha, na política... Fala um pouquinho assim, mas puxa o microfone um pouquinho mais. A gente paga um preço caro na política. A gente perde alguns amigos porque você não consegue ajudar todo mundo. Alguns não entendem. E se afasta um pouco da família pelo tempo, né? Você vê que eu moro em um carro.
Então eu estou visitando alguém, eu estou atrás de um benefício, eu estou numa secretaria, eu estou conversando com o secretário, eu vou conversar com o prefeito. Quando você pensa, já são 18 horas, são 20 horas e o tempo voa, né? Então, às vezes, o final de semana, quando você tem um pouco de folga, você vai de novo vai para as visitas e aí vai passando, né? Mas eu me esforço muito, né, para dar atenção a meus filhos, a minha Como esposa. é que você consegue dividir esse tempo, João? Porque é muito complicado, A gente né? planeja, né? Eu sou muito caseiro, né? Então, assim, eu tenho um sítio aqui na região de Nazária, minha mãe é de Nazária, e sempre que eu estou lá, eu levo a minha família, né? Às vezes eu mesmo vou para a cozinha, eu sou... Me garanto no sanduíche. Meus filhos aqui pedem muito, pai, vamos jantar hoje no sítio. Então eu sempre estou me dividindo um pouco, né? Você tem uns 5 filhos, tem o Françoélio, o Serginando, o Giovanni, o Samuel e a Ana Vitória. Mas consegue se entregar na hora que tá lá? Desliga, dá aquela, vira a chave? Não vira, lá a gente... Lá, tudo mesmo dia o caboclo, tudo mesmo top. Então lá a gente brinca, aqui, a gente conversa. Aqui em casa, se eu terminar de trabalhar e pegar no telefone, o grito vem no rumo assim, é como 200. Já deu! Já parou, né? Não, mas meus filhos entendem, graças a Deus eles entendem e a gente consegue dividir. Agora mesmo, sexta-feira, estou viajando com 3. O Giovanni, o Nando e o Samuel. Então, depois do dia 15, aí eu vou com minha esposa, a Ana Vitória. E vão se dividindo, né? Aí o Françoélio está sempre com a gente também, viaja também. Como é que é uma infância sem pai? E foi uma infância pobre, né? Eu tive que começar a trabalhar cedo, estudar tarde, né? Minha mãe enfermeira, é mãe de 5 filhos, né? Então a gente teve que trabalhar. Às vezes as pessoas veem a gente. Eu fui para uma reunião durante a eleição agora, na casa de um amigo, e esse meu amigo relatando que a gente era amigo desde o primário. Nós estudamos ali no Padre Joaquim Nonato Gomes, num Bela Vista. Ele disse, olha, o Jeová é meu amigo de infância. Eu lembro do Jeová que ele vinha de chinela havaianas, porque não tinha condição de comprar um tênis. A mulher olhou para mim e disse, mas o senhor não tem cara de pobre, não. Cara de rico. Às vezes as pessoas não sabem da história. Mas quando eu não te desculpa, mas quando eu não te conhecia assim, quando falava Walter Allen, filho do Allen, o cara é milionário, vive bem pra caceta, não tem problema nenhum financeiro. Mas é isso que o povo pensa, a maioria. Não, ralei muito, né? Eu morava no Clube 6, lá tinha barreiro. Eu já trabalhei lá de ajudante, de pedreiro, já trabalhei de motorista. Eu lembro que na minha época, da minha infância, era novidade comer pão com manteiga. Rapaz, eu ia para um barreiro para ajudar um amigo que hoje é meu cabeleireiro, o Ângelo. Só para eu poder lanchar esse pão com manteiga. Eu passei um mês descalço, que não tinha dinheiro para comprar uma sandália. Mas não tem um recalque. Não tenho mago, acho que isso me transformou numa pessoa que eu sou hoje, um cara bacana, do coração grande, que gosta de ajudar as pessoas e faço isso de coração. Então talvez foi isso que me colocou na política. Não foi eu, nunca nem pensei em ser candidato. Aí comecei a estudar, me formei, tive a oportunidade, né? E graças a Deus, Deus tem sempre me ajudado e a gente conseguiu hoje estar nesse nosso terceiro mandato. Mas desse espaço, né, nesse time aí, quais foram os maiores confrontos que você enfrentou na vida, né? Confronto familiar, confronto de identidade, de saber para onde você ia. Porque a idade, assim, eu penso que a referência geralmente é o nosso pai, né? Mas quando você tem uma mãe muito forte, muito dedicada, ela passa a ser essa referência, né? O estudo modifica muito a realidade de onde a gente mora. Quais foram os piores conflitos nessa época? Nós tivemos dificuldade financeira, né? Não tenho dúvida. Aí a gente for falar, foram muitas, mas a minha mãe sempre foi muito forte. E eu nunca vi minha mãe reclamar de nada da vida. Até na hora de falecer, ela sempre foi forte. Ela não reclamava, ela não fazia cara de choro. Sempre deu duro, né? Trabalhava, às vezes tirava plantão de outra amiga para poder ajudar a gente. Então ela foi o nosso referencial. O meu tio também, que me ajudou, que também faleceu, sempre nos ajudou. Minha avó também. Então assim, eu sempre fui muito querido por todos, né? E graças a Deus eu sempre procurei corresponder. Então sempre ajudei a todos. E eu acho que isso é que sempre tem dado esse nosso referencial de vida. Nunca tive conflito familiar. Essa relação sempre foi saudável ou ela melhorou depois de um tempo? Não, com minha família da minha mãe. Com a família geral, inclusive com o seu pai? Não, do meu pai a gente já veio se conhecer já depois. Depois, né? Depois, mas é tranquilo. Mas também de boa? Não, de boa. Amo meus irmãos. Nós somos... Pois esse aprendizado desse sofrimento te fez melhor como ser humano, né? Eu acho que sim. Eu tenho certeza. Eu acho que é você olhar o próximo como você gostaria de ser tratado, né? Então lá no 7 me chamam de Vavá.
né? Lá não é o Jeová, é o Vavá. E sempre, pra você ter uma ideia, tem a confusão na minha agenda para marcar um almoço na casa de A, de B, de C, sempre querendo ali a minha presença. Não é porque hoje eu estou na campanha, hoje eu sou um político. Não, é porque gosto da minha maneira de ser. Né? Mas sabe o que é bom de estar perguntando isso? Quem escuta muito mesa de bar, muito besteira, né, Kilson? Não que sei o quê, não brigou, é brigado, não se falam. E é bom até esclarecer isso, para que isso de uma forma muito humanitária cabe, né? Não, zero, não existe briga nenhuma, não existe rancor. Ao contrário, existe muito respeito, existe carinho. E eu acho que isso é que é importante, entendeu? Nós já estamos numa idade que não dá mais, não permite, né? Não permite, rapaz. Então, assim, nada, eu sou louco pela minha família. Tanto quando fala família, é família. Todos, tanto do lado da minha mãe, do lado do meu pai. Né? Eu gosto de todos, amo todos, estou sempre à disposição. Eu queria ter mais tempo para curtir mais a minha família. Tempo é valioso. Viu? É verdade. E aí, Kilson? Jeová, dentre grandes ensinamentos que sua mãe deixou, qual que mais te marcou, Jeová? Rapaz, minha mãe é um caso especial. Kilson. Minha mãe, enfermeira, ela tirava o último para ajudar as pessoas. E ela sempre lá, você procurar ali no quilômetro 7, quem é que não conhece a dona Constança, que aplicava injeção em todo mundo, ele que tinha medo dela, os meninos. Mas assim, uma mulher guerreira. Minha mãe não reclamava nunca da vida. A gente já passou por Tem alguma cena emblemática assim que te marca que... Não, minha mãe sempre foi assim, muito... Minha mãe, você tem uma ideia, ela saía num dia, chegava no outro dia, 2 da tarde. Com isso, despertou em todos nós, irmãos, aprender a cozinhar. Pai, quem que tu cuidava dessa turma toda? 5 filhos? Era nós mesmos. Tu era o mais velho? Não, o mais velho é meu irmão. Francisco, que hoje é do Exército, né? Tem o Juscelino, a Jaqueline e tem o Afonso. Nessa época tinha quantos anos? Eu devia ter 10 anos, 11 anos. E quem é que fazia a comida? Quem era nós mesmo, lá em casa. Os 5? Os 5. Aí como é que era a sequência de escala, assim, de trabalho domiciliar? De manhã todo mundo dormindo, ninguém queria acordar para passar o café. Então era o Jeová que acordava para passar o café. Com 10 anos? 10 anos, aprendi a tomar café. A janta, parece mentira. Mas o almoço, tem um almoço no meio disso aí. O almoço a gente inventava, era um arroz com feijão. Então eu fazia, eu esperava ela chegar 2 horas para ela fazer. Então a gente foi aos poucos aprendendo, né? A janta, simba com pão. Meu amigo, com pão. Eu pesava 70 quilos, eu era macho, jogava bola demais, né? Mas assim, minha mãe sempre... Mas isso é a realidade de muita gente, ainda hoje. É porque as pessoas veem a gente, não entendem o trajeto da vida da gente. A gente vai chegar nesse ponto aí. Entendeu? Por isso que eu tô insistindo nessa sequência, porque você perdeu o pai com 9 meses, você tem uma mãe com 5 irmãos, morar na periferia, se dividir em trabalho, estudo, responsabilidade. Meninada, hoje em dia, se o cara disser assim, rapaz, vai passar um pano na casa, diz, vou lhe denunciar. Maus tratos, não é assim? É assim. Infelizmente. Não, lá nós tínhamos lá as tarefas, né? Uns lavar os pratos, outros varria a casa, minha irmã passava o pano. Mas todo mundo com muito respeito à mãe, com medo de decepcionar. Ninguém queria decepcionar ela. Minha mãe sempre foi assim um ícone para nós, né? Então assim, foi uma perda muito grande, não só para nós, para a família toda. Então ela é aquela mulher que ela era o elo de união entre toda a família. Era a irmã mais querida de uma prole de 12. Então, assim, era minha mãe uma fortaleza. E eu acho que isso é que nos colocou, a mim, a meus irmãos, ter essa paciência com todo mundo, querer o bem querer a todos. E ela morreu em maio, né? Agora desse ano de 2021. Morreu dia 19. Foi CA? Não, ela teve uma trombose, né, na perna, depois teve uma trombose pulmonar. E aí a água na pleura e foi piorando. Foi essa sequência, né? Foi a sequência. Fumava muito. Né? Ela fumava muito. Quando foi o último dia que você lembra? Você deve ter feito tudo, né? Não, eu tenho uma consciência tranquila. Tudo que foi feito para minha mãe eu fiz. Tinha problema de coluna, eu comprei um colchão para ela que fazia massagem. Assim, não quero esse diabo não, que ela xingava muito. Tive que trocar o colchão dela, mas assim... Tudo que você pode fazer com que Deus te oportunizou... Minha mãe teve o conforto que ela queria nos dar e não tinha condições. Então, tudo que ela precisava, que ela queria... Aí foi no Dia das Mães. Constância Maria. Mas o teu olhar dela todo, ó. Né? E ela era espirituosa. Não, gostava de brincar. Acho que talvez seja isso eu puxo também um pouco, né? Fumava quantos maços por dia? 3. Caralho. Muito. Eu brigava muito com ela, que ela dizia... Teve algum filho fumante? Não, nenhum. Aí. Ela dizia, morre quem fuma e morre quem não fuma. Meu pai diz a mesma coisa. Né? Pai, tu não pode mais beber. Tem um cabo que não bebia, passou ali, atropelaram aí, ó, morreu.
E agora eu tô aqui. Mas é uma lembrança saudável, né? Que fica no Não fim. é, a gente era sempre lá. Por mais que eu tenha uma vida corrida, até mesmo na campanha, eu tirava um tempinho que era justamente o horário que mais me machuca. Era o de 5h30 a 6 horas, 18 horas, que eu ia na padaria, comprava as torradas que eu sei que ela gosta, o queijo, e ia tomar um café com ela. De lá, eu Sempre que podia ir. dava, quase todos os dias, dava a benção e ia pra campanha. Cara, é muito massa ouvir isso, sabe? Porque hoje o que a gente vê de meninada que começou a ganhar um dinheirinho. Aí já não liga pro pai todo dia. Ganhou dinheiro e disse, não, agora o dinheiro é meu, não posso lhe ajudar com nada não, é só isso aqui pronto. Não, lá era o que ela precisava, né? Ela, porque minha mãe era desprovida de vaidade. A felicidade dela era poder ajudar alguém. Minha mãe não tinha vaidade, até eu brincar. Mãe, toda roupa que eu passo a senhora guarda, pra quê? Deixa aí. Então, mas assim. Aí ela dava roupa pra alguém. Ajudar todo mundo, a família toda. E É muito louco, né? a pessoa batia na porta, ela, mãe, não abre essa porta, mas você não sabe quem é. Ela disse, não, dá um prato de comida pra alguém que tá pedindo. Muito coração. Ela muito já grande. fazia política. É. Eu Já? já encontrei várias pessoas ali no Morada Nova, ela morava ali próximo no Hugo Prado. Só votei em você, sua mãe, dona Constância, me pediu o voto. Digo, obrigado. Minha mãe mora ali próximo mesmo, tá? Então, assim, uma pessoa fora do normal. E quando é que a política bateu na porta? Foi até por acaso, né? Eu trabalhava na Secretaria de Justiça, trabalhava na época com o deputado Henrique. Mas a gente não deu certo, saí. Ia até fazer preparatório para concurso. Você não deu certo com o deputado na época por alinhamento. Alinhamento, né? Mas agradeço a ele. Ele Vocês se falam hoje? nunca mais nós tivemos contato, mas eu não posso ter o sentimento de ingratidão. Então, ele me ajudou quando eu mais precisei. Então, eu tenho esse sentimento de gratidão. Não posso deixar de dizer que não tenho. Projetos diferentes, né? É. E aí eu não queria mais nem saber de política. Eu ia me preparar para o concurso da Polícia Federal, para delegado. Mas eles não tem uns amigos, nós vamos procurar quem para a gente apoiar para vereador. E um amigo disse, rapaz, é você. Eu digo, não, eu não quero. Em que ano? 2011. 2011. Não, eu não quero não, vamos procurar alguém. A gente tinha tomado um. Tempão, né? Tinha tomado um já? Eu sou candidato. E não voltei mais atrás. Deus abençoou. E Mas aí nessa época tu trabalhava, tinha acabado de sair da secretaria. tinha saído, tinha me desligado, né? Então, Deus abençoou, a gente conseguiu na época, muito sacrifício. Deus e nossos amigos. Tivemos 3.569 votos. 4 anos depois nós somos mais votados. E Naquela época tu esperava ter quantos votos, Evar? eu acho que eu pensava que ia ter uns 2.500, 3.000 votos, né? Mas aí, graças a Deus, eu acho que talvez tivesse até mais. Eu tive muito problema na campanha, muita perseguição, né? 2012 eu fui muito perseguido. Uma coisa pessoal mesmo. Mas o que foi essa perseguição? Já superado. Sim, mas o que foi é bom a gente saber o que é, eu não A sei. gente teve um desentendimento Com o deputado, né? Então, assim, o Henrique na época. mas assim, já superado. Não, claro, mas pra entender. Aí tem eu, um porque problema. tem uns times, né, galera? Time de vereador ali, time de Claro. deputado, aí o cara vai. Sim. Não, dúvida eu nenhuma, não né? tive, meu time foi Deus e o povo, né? Eu fui para uma campanha com a cara e a coragem, né? Chegar assim numa casa, o cara dizia, a primeira vez dá não, rapaz. Quais são os pedidos mais loucos que você recebe numa campanha para vereador na primeira? Do eleitor. Rapaz, eu já cheguei, essa pessoa chegou para mim e disse que queria 1 hora de motel. Aí eu disse, tá certo, eu dou. Tem um ali que tá a promoção de 2 horas. Ela disse, não é com você. Eu pensei, Pedro, eu não perco o voto. Depois da eleição a gente vê. Tu era solteiro na época, era casado? Casado. A mulher te pediu 1 hora de motel contigo. Então, assim, mas tem muitos, sabe? O cara chegou. Não desface não, termine a história. Não, mas não deu certo, não. Eu disse, olha, depois da eleição. Isso qual foi a zona? Pra eu saber. Assim, então, mas assim, o cara chegou pra mim e disse, olha, vereador, eu quero trabalhar pra você, não quero nada em troca. Quero coordenar a campanha. Digo, opa, que bom, fico feliz. Eu tô fazendo um consórcio ali de uma moto. Você me dando essa moto, eu vou trabalhar pra você. Resgata a moto. Mas às vezes... Tu sabia que não teve uma época, né, que a gente ajudou, na época de política, cara, eu já recebi carta de tudo na vida. Mas eu recebi uma carta que eu nunca mais vou esquecer, de uma mulher que ela disse que sofria muito bullying na escola porque não tinha bunda. Né? Como ela falava mesmo na carta, né? Ela falava, eu tenho um problema, porque eu não tenho bunda, as pessoas me chamam de chulada. Como é que foi? Chulada. E para eu votar no seu candidato, eu quero uma cirurgia plástica de prótese de... Foi.
Eu acho que eu tenho essa carta até hoje, cara. Mas às vezes... Não, eu tô falando assim, pelo aspecto que é de tão louco, né? Que as pessoas pedem, elas pedem achando que você tem 1 milhão no bolso pra você sair dando toda hora. Se você não der, ainda lhe chama de ladrão. Às vezes, nem às vezes por maldade. Às vezes é por ignorância, às Falta vezes de noção, né? é falta de noção, às vezes não é aquela coisa de maldade assim, de querer. Às vezes, né? Tem os espertalhões, tem. Não, tem. Isso aí você pode ter certeza, né? Às vezes as pessoas jogam muito pedra no político, mas não sabem o esforço que o cara faz, né? Campanha não é fácil. Você ser político é um ser público. Rapaz, não é servir. Ser político é complicado hoje no Brasil, né? Então, aí teve a do motel, teve de mais o quê? Caixa de cerveja inúmeras, moto. Não, eu tenho meus amigos que a gente tá sempre... Não, eu tô falando na hora que você chega na casa que você não conhece na primeira eleição. Depois você cria um time, é mais... Não, mas eu sou bacana, eu sou tranquilo. Eu digo sempre, eu digo no microfone. Mas você não foi pro motel com a menina? Não. De jeito nenhum. Você atrasa, gente boa. Não. Olha, eu digo em qualquer lugar, igual eu digo pros meus amigos, olha, no dia que quiser tomar uma cerveja, não precisa me ligar e dizer que acabou o gás, que tá com dor de dente. Eu quero tomar uma. Se for pro gente beber junto. Então, assim, eu sou muito aberto. Eu dou muita liberdade para todo mundo. Na realidade, eu sempre digo, eu não sou um político de muitos eleitores. Eu sou de poucos. Eu sou de muitos amigos. Né? Graças a Deus que quem vota no Jeová, vota por quem gosta, porque acompanha o Jeová, porque eu sou amigo os 4 anos. Eu sempre digo, você quer um político para 45 dias ou você quer um amigo para 4 anos, mais 4, mais 4? E graças a Deus que a gente tem feito isso aí. Não dou o que eu não tenho e eu não faço compromisso que eu não posso honrar. Aí você se elegeu nessa primeira eleição, na época ainda do Firmino. Eu me lembro que começaram aqueles desentendimentos fortes, né? Não, eu era do PTC. O PTC na primeira. O PTC apoiava o Elmano. O PTC era do Evaldo. Meu amigo Evaldo. Rapaz, passou nas costas do Evaldo, o Evaldo nem viu. Não, eu tenho um grande... Mas o Evaldo é um dos caras que eu considero hoje de maior estrategista político. Eu tenho uma consideração por ele, um respeito, e ele por mim. Nós somos bons amigos. A gente sempre troca ideias, ele sempre me liga. Sempre que ele vai visitar a filha na Câmara, ele vai também conversar comigo na presidência. Mas foi ele que te puxou na época? Foi o Evaldo me convidou. Eu estava em dúvida se eu ia para o PTC ou se eu ia para o PPS, que era do Luiz André lá, da Terezinha Medeiros. Mas nesse PTC apoiava o Elmano. Mas eu já tinha trabalhado com o Firmino em 98, 2000, até 2002. E eu fui apoiar o Firmino. Confusão grande, a pessoa entra em confusão. Foi confusão grande, caça ou não caça, tira o mandato do Jeová, porque é fidelidade partidária, mas eu sou muito de posição. Né? Então eu... Você é muito fiel. Sou muito de posição e eu tomo uma posição, acabou. Pode dar sangue no meio da canela. E eu apoiei o Firmino. Né? A estratégia era eu falava, eu descia, o Firmino subia. Do meio pro fim, nós perdemos uma vergonha, eram os dois mesmo. E como é que foi? Como é que essa relação foi construída? Ela estremeceu uma época? Eu fui para uma eleição da presidência da Câmara, uma coisa interna, e o Firmino não aceitou. Né? Então, por que ele não aceitou? Ele achava que tinha que passar por ele. Né? E a gente teve um pouco afastado. Né? Mas vocês chegaram a discutir, presidente? Não. Sempre foi muito respeitoso o meu tratamento com ele. Embora nós divergimos e eu tomei um outro rumo, né? Conheci o presidente Temístocles, até hoje é meu amigo, e tenho certeza que vai durar por muitos anos. E me afastei do grupo político do prefeito Firmino, mas sempre com muito respeito, sempre respeitei, nunca criei como presidente da casa, eu nunca criei qualquer dificuldade que fosse para atrapalhar os andamentos dos projetos que a prefeitura tinha interesse. Né? Primeiro porque eu não sou irresponsável para confundir a minha vontade pessoal com o mandato que eu tenho e dirigir um poder. Então eu sempre fui muito respeitoso e ele sempre me respeitou. As pessoas às vezes achavam que eu e o prefeito nós éramos inimigos. Não, ele tinha um lado dele normal e tinha um meu. Muita gente. Né? Então assim, a gente não tinha problema assim pessoal não. Tínhamos problema político. Né? Eu tive informação que vocês se falavam nos domingos, tomavam às vezes nos domingos, batiam papo. Às vezes ele me ligava, né? Às vezes no domingo a gente conversava. Né? Dezembro mesmo, né? Eu estive lá na prefeitura e a gente conversou muito sobre política. Né? Notou alguma coisa diferente nele? Foi a primeira vez que eu vi o Firmino chorar.
enchi os olhos d'água. Foi a primeira vez que eu vi. Né? Nesse dia? Foi. Ele disse, nós conversamos, ele disse que talvez não fosse mais candidato, se fosse seria um cargo majoritário. Eu disse, rapaz, você é novo, você tem muito embate, muita lenha para queimar ainda. A gente está caminhando, ele disse, que pena que nós não estivemos juntos nessa. Enchi os olhos d'água, mas cumprimentei e fui-me embora. Assim? Foi a última vez que nós conversamos assim. Então foi em dezembro do ano passado. E ele muito triste? Não, Firmino... Ele... Decepcionado? Não tocou nesse assunto, nós conversamos sobre a questão, era uma questão entre a Câmara e a Prefeitura, que ele resolveu rapidão. E trocamos assunto, foi rápido, assim, um Firmino muito reservado, né? Ele sempre foi muito reservado. Mas eu com ele não tinha dificuldade, brincava muito com ele. Ele foi um bom prefeito para Teresina? O Firmino tem um legado na nossa capital, nós não podemos negar. Né? O Firmino ele poderia ter algumas dificuldades políticas, isso aí era uma coisa que dificultava muito ele, relacionamento político, mas ele tem o seu legado, não tem nem dúvida. Né? Ele sempre teve muito compromisso com a cidade. A gente não pode negar isso dele, não. Kilson, tu lembra daquele dia que o deputado Temístio foi lá no programa? Primeira vez que eu vi o Teté zangado. Né? Sim. Ó, eu nunca tinha visto o Temístio, o Clisson... Foi com muita... Não, ele botou pra gerar mesmo. Ele foi pra cima do Firmino na época, como eu nunca tinha visto, né? E foi muito depois daquele imbróglio ali de vocês, né? Ele tomou as dores por dia? Olha, o presidente, eu sempre digo, não tem um mal que não traga o bem. Eu sou muito religioso. Todo dia eu rezo, todo dia eu peço a Deus que me livre das pessoas ruins e que me traga as boas. E às vezes não tem um mal que não traga um bem. Esse meu rompimento com o prefeito Firmino me trouxe a amizade do presidente Temístocles. E hoje eu tenho como um amigo. Dificilmente na semana a gente não conversa pelo menos 2 vezes por semana. Né? É uma amizade sincera, verdadeira, desprovida de qualquer interesse. Então hoje eu tenho nele um amigo. Conselheiro? Conselheiro demais. Toda coisa que, assim, às vezes uma dificuldade que eu estou assim, para uma atitude, eu converso com ele, até mesmo pela experiência de vida que ele tem. E ele é uma pessoa que ele quer o bem das pessoas. Se ele não puder ajudar, ele não atrapalha. Então é uma amizade que eu quero que dure por muitos e muitos anos. Na Câmara dos Vereadores, Jeová Alencar, você é conhecido como o grande conciliador. Tanto por aqueles que passaram por aquela casa, como foi o vereador Stanley Freire, também Antônio José Lira, e também os atuais, como Neto do Angelim, dentre outros. Coisa que não acontecia há um bom tempo, né? Coisa que não acontecia há um bom tempo. Isso vem da bagagem da família enorme que você tem? Olha, eu sou uma pessoa que gosta de nutrir amizade pelas pessoas e respeito. Então, você tocou no nome do Stanley, o Stanley e outros que estiveram lá, o Nilson Cavalcante. Você não abandona ninguém, todo mundo junto, né? O R. Silva, e eles são prova disso, que lá não tem diferença entre aqueles que assumiram com a suplência e os atuais de mandato. Né? E a amizade é verdadeira e é sincera. Então é isso que faz com que eu tenha um bom trânsito com todos os vereadores, com todos os partidos daquela casa. Eu procuro resolver os problemas de todo mundo naquilo que eu posso, dentro do que eu posso, e nutro uma amizade e um respeito por todos. Hoje quem tem mais poder lá na Câmara, o doutor Pessoa ou o Jeová? Não, o doutor Pessoa é prefeito, rapaz. Não, mas sou o presidente. não tem isso não. Onde é que eu falo? É poder de relacionamento, de argumentar. Não, olha, eu digo a você, claro que a gente está lá, a gente tem mais o contato do dia a dia com os vereadores. Mas nós não podemos negar que o doutor Pessoa é um prefeito aberto ao diálogo, seja com quem for. Pode ser da base, da oposição, independente. Qualquer vereador que quiser conversar com o prefeito, ele está sempre à disposição. E isso é muito bom para a casa. O doutor Pessoa, talvez por ter sido vereador, ter sido deputado estadual, por conhecer o parlamento, ele tem procurado sempre estar lá à disposição de todos nós. E isso é importante demais, esse respeito que o Poder Executivo tem pelo parlamento. Como é que você enxerga hoje essa polêmica? Até perguntei isso ao Robert aqui, eu perguntei ao doutor Pessoa, quem manda? É o doutor Pessoa ou o Robert, né? E ele, acho que você não sei se assistiu esse podcast, mas ele fala, porque o Robert tem mais eloquência do que eu aprendi a falar mais tarde. Mas quem manda lá sou eu, ele não dá um passo que não seja comigo. Isso acaba sendo um pouco prejudicial para o doutor Pessoa ou não? Pelo contrário, une mais assim? Não, quem manda é o prefeito. Né? Quem tem a caneta é o prefeito. Claro que o prefeito precisa dos seus assessores, dos seus secretários. Mas não tenho nenhuma dúvida que o doutor Pessoa ele tem o domínio
da administração, não tem nem dúvida. Quem tira o doutor Pessoa de besta? Besta é quem tira ele de besta. Doutor Pessoa é muito inteligente. Por que quem besta é quem tira ele de besta? Porque você pensar que uma pessoa que nasceu na roça, o pai cego, a mãe analfabeta, que se alfabetizou aos 15 anos de idade, que já foi professor, deputado estadual, vereador, chegou a ser prefeito da capital, é prefeito da capital. Dizer que um homem desse é besta, besta é quem pensa isso. Agora, doutor Pessoa tem uma eloquência? Não, pela dificuldade da vida, mas eu sempre digo, ele fala, todo mundo entende. Então, eu sempre digo, o doutor Pessoa é um médico, professor da Universidade Federal, mas pode ter certeza que em 4 anos o doutor Pessoa será o melhor prefeito para a área social de Teresina, pela sua sensibilidade, pelo que ele passou. É diferente você botar um técnico, Yeltsin, para administrar, ele vê aquela coisa com frieza, por mais que ele tenha boa vontade de fazer. Agora, quem passou, eu sempre digo, só sabe o que é fome de verdade, é quem já passou. Fome de regime não é fome de verdade. Então, acho que o doutor Pessoa, pela sua experiência de vida, pode ter certeza que será um dos melhores... Gostei disso aí. Fome de regime não é fome de verdade. Não. Pela experiência de vida do doutor Ele está Pessoa, aprendendo, será... Assim, a gente nota que ele disse aqui, ó, dei 6 meses para os caras trabalharem. Não vão trabalhar, agora vou começar a mexer as cadeiras, né? Começar a mexer Já chamou a atenção de ele muita tá pegando gente, esse né? tranco. Já trocou também. É difícil administrar uma prefeitura desse tamanho? A cidade cresceu, e cresce os problemas, não tem nem dúvida, né? Os recursos, eles são inversamente proporcional às dificuldades da cidade, aos problemas da cidade. Então você tem que fazer mais com menos. Você tem que otimizar os recursos da cidade. O doutor Pessoa assumiu um comando de uma cidade como Teresina em plena pandemia. Não existe administração perfeita de início e principalmente numa pandemia. Então a cidade não tem um plano diretor? Você pode ter certeza que existe, pode ter certeza. O doutor Pessoa não dorme. O doutor Pessoa é preocupado com a cidade. Cobra dos seus secretários, dos seus auxiliares. O doutor Pessoa chega a me ligar às 11 horas da noite. Essa aprovação que caiu, né, 60%, 59% não aprova esse início de gestão, pode ser um ponto positivo para ele, para dar uma alertada cada vez mais? Mas eu desconheço alguém que se inicie um mandato de prefeito numa pandemia que você vai aprovar. Com 70%, 60% não existe. A administração não precisa começar bem, ela tem que terminar bem. Você pode ter certeza. Eu sei que você é doido pelos seus pares lá da Câmara Municipal. Doido que eu digo é de cuidar, mas agora nesse momento, 6 meses, essa questão dos transportes, será que assim, muitas vezes a Câmara não poderia ter feito mais em relação a isso, de proporcionar isso mais rapidez do que... Porque tempo é precioso, né, Jovar? E esse negócio da CPI, quem está na ponta está precisando desse transporte. Esse time, você tenta agilizar com os pares e tal, mas também tem essa... A gente está prestes a eleição a deputado estadual, ninguém pode negar isso. Tem gente também transformando isso em palanque, né? Atrapalha um pouco. Deixa eu lhe dizer. O transporte público, ele está mostrando nesses 6 meses assim, essa paralisia. Uhum. Nós estamos aí há mais de 30 anos com um sistema de transporte que não funciona. Para você ter uma ideia, quando eu estudava no centro, eu estava lá no quilômetro 6, só eram 2 ônibus. Aliás, eram 3, 2 Barão e 1 Miguel Rosa. Você vê a precariedade que é esse sistema. O que é que existe de verdade? Existe uma briga de gato e rato. De um lado tem o CETUT, que diz que a prefeitura não passa os recursos necessários para subsidiar o transporte público. Por outro lado, nós tínhamos a prefeitura que diz, eu quero essa gestão anterior, que pagava. Na gestão atual, o doutor Pessoa quer pagar, procura para fazer um acordo, foi feita uma audiência pública para tratar sobre o transporte público, os caras fizeram o acordo, depois roeram a corda. Como é? O CETUT fez o acordo e depois desistiu do acordo. Por que a CPI? Porque a Câmara não pode ficar também parada esperando só o Executivo. Mas vamos lá, não teve tanto tempo também para os vereadores tomarem conta ainda na gestão do Firmino? Isso foi feito. O problema é que quantas vezes o vereador Dudu quis aprovar um projeto, um requerimento para discutir a audiência pública para tratar do transporte público? No caso, era a liderança do prefeito que impedia isso. Nós éramos barrados. Quantas vezes nós, da oposição, entramos com um simples requerimento para tratar do transporte público da zona rural? Não podíamos. Do transporte público de Teresina, não podíamos. Era ditadura, assim, na Câmara, velho? Nós não passava nada. A verdade é essa. A verdade é essa. E ninguém, você pode ter certeza, todos os componentes da CPI têm compromisso com a cidade. Ninguém está lá para execrar nenhum empresário, para execrar ninguém,
para fazer palanque, muito Tem não para fazer palanque? de maneira alguma, para falar de O administração. Dudu é candidato a deputado, não? O Dudu até agora não externou para nós, né? Nós temos lá o Enzo, que é um relator bacana, o vereador Dudu está fazendo a sua parte, às vezes, pode ter na discussão, pode ter um CD de um lado, do outro. CD, mas assim, o que é que a gente quer de verdade é que funcione, né? É que funcione. Eu acho que ainda dá para sentar à mesa empresários, poder executivo, poder legislativo e discutir. Claro, o Integra, ele liquidou todo mundo. Aquilo ali não funciona para Teresina. Foi um erro? Fatal. O Integra fez o Firmino perder a eleição? Fatal, foi um dos fatores. O sistema em si não tem condições de bancar o transporte público, né? Teresina ainda é pequena para aquele. Você sai do Promorá, você desce na estação do Bela Vista ou do Parque Piauí, se você for ao Disseu, você leva 3 horas para 13 quilômetros de percurso. Mas vender essa história pro Firmino, tu acha? Eu não sei o que levou ele a fazer isso, né? É muito inteligente, né, pô? Eu prefiro não ser leviano, até mesmo por ele não estar mais para se defender, né? Mas, assim, foi um erro fatal. Tanto é que eu fiz um vídeo na campanha, quando estava com 100 dias sem o Integra. Eu disse, tá parado e não está fazendo falta. Então, foi um Foi erro. feito estudos de lugares onde funciona isso, na época? Você não pode trazer uma cidade do tamanho de São Paulo para Teresina. Eles trouxeram a experiência de São São Paulo. Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza, não dá. O ela abaixo aqui. Não deu, entendeu? O sistema não funcionou. Dava para recuar? Não pode funcionar mais do jeito que Não, está. na época o Firmino poderia ter Eu recuado. acho que eu sempre disse que faltou humildade para recuar e coragem para assumir, né? Não deu certo, vamos ver o que a gente pode fazer isso aqui. Eu já dei a ideia daquele terminal do Parque Piauí que nós possamos que lá estar criando os quioscos de vender artesanato, alguma coisa assim. Então, o que você acha que tem que fazer agora é pegar esses terminais e transformar em outra coisa. Otimizar em algo que a população daquela região esteja precisando. Porque para ônibus mesmo Não funciona. Olha, eu conheci uma senhora. foi uma grana da... Olha, o Integra, que se gastou, se eu não me engano, foi 570 milhões. O que dava para fazer 10 pontes. Aquela Caralho. Anselmo Dias. Por que Teresina é espalhado de semáforos? Não temos viaduto. Se tivesse um viaduto na Frei Serafim com a Biga Rosa, precisava de semáforo? Não precisava. Então, hoje, esse é o gargalho de Teresina. 570 milhões? Foi. Os vereadores não contribuíram com isso na época, não, porque como ele tinha liderança, né, mesmo que a oposição A maioria, né? pedisse ali para não acontecer, né, fazer isso, acabou atrapalhando, cada um tem sua culpinha também? De maneira alguma. Isso aí foi feito o plano diretor em 2008, ainda na época do Silvio Mendes. Isso é do plano diretor da época. Da época, plano diretor do transporte público. E cabe ao executivo. Nós queríamos que funcionasse. Por exemplo, a população cobrava muito a licitação do transporte público. Era. Foi confusão grande. Nós conseguimos aprovar, né? Então seria daquele problema todo como o projeto da vereadora Cida, que ela queria que em 9 meses todos os ônibus da capital tivessem ar-condicionado. Pelo projeto do plano diretor, teria que ser em 4 anos. Por quê? Porque se você colocasse naquele momento todos os carros com ar-condicionado, iria encarecer a passagem. Em 4 anos não, seria dissolvido. Diluído, né? Exatamente. E, infelizmente, 4 ou 5 anos depois, nós não temos ônibus com ar-condicionado, ônibus que funcione, ônibus dá prego de combustível. Temos hoje um sistema precário e algumas empresas eu não vejo que tenham condições de... Você acha que tem que abrir empresa mesmo de fora para vir para cá para tomar conta e tentar melhorar o serviço? Eu acredito que até de fora e da própria capital. Talvez nós temos são 5 consórcios. Por exemplo, na Zona Norte nós temos um consórcio precário. Mas se você pegar hoje, nenhum funciona de maneira... Porque o empreendedor ele não vai querer pegar uma zona ou que os que dê prejuízo. O transporte clandestino, ele ajudou ou ele atrapalhou? O transporte clandestino, ele surge na precariedade do transporte oficial. Porque se você tem um transporte que não funciona, começam a aparecer outras alternativas. É assim que funciona. Infelizmente, essa briga de gato e rato, como eu falei no início, os empresários eram multados com as multas pesadas pela prefeitura. Então a prefeitura fingia que multava, eles fingiam que pagavam. E eles se arrastavam por isso aí. Então é preciso que tenha essa CPI, até para mostrar. A CPI, A CPI vai terminar em pizza? de maneira alguma. Ela não vai ter. Agora, quem esperar que ela venha com uma varinha mágica e vai mudar o transporte? Não. Porque a turma espera CPI do transporte público, vai mudar tudo. Quando terminar a CPI, transformou. Vereador, era praticamente 13 empresas de transporte.
Agora nós só temos 11. Na realidade, muitas quebraram. Na pandemia, né, também? Pode ter certeza. Olha, com o surgimento do Uber, com a melhoria de vida das pessoas, hoje as pessoas preferem comprar moto, hoje as pessoas elas montam um time de 4, 5 pessoas, vão para a faculdade, elas vão de Uber. Isso é uma realidade mundial. O que é que se tem que ser feito? Por exemplo, esses ônibus que rodam hoje, no horário de pico, você pode estar colocando ônibus menores, o consumo é menor, a manutenção é menor e você pode manter mais rápido e a passagem você pode até diminuir. Então são coisas que E por que não faz? Os empresários falta conversar, né? Falta conversar. Mas a gratuidade alguém tem que pagar, geralmente sobra para o cidadão. Né? Porque o cara às vezes, a passagem é mais cara, mas porque alguém vai ter que pagar pelo estudante, vai ter que pagar pelo idoso, a conta não fecha para o empresário. Você pode ter certeza, na administração pública não existe almoço de graça. O idoso não paga. Ele em si não. Mas alguém paga. Alguém paga. É preciso todo um estudo sobre isso aí. A rede pública municipal, a rede pública estadual, né? O militar, o agente penitenciário. Então, tudo isso aí tem que ser feito um estudo. Mas a pergunta é do cidadão que está assistindo também a gente, mas por que esse estudo não foi feito antes para andar? Tem que fazer, esse é o poder executivo. Não é o legislativo. De maneira alguma, infelizmente. Porque bota a culpa nos vereadores. Às vezes você chega num bar e a mulher diz, olha aqui, nunca andou o vereador aqui para fazer um calçamento. Mas quem faz é o executivo. O nome já está dizendo, é quem executa. O vereador, ele faz a ponte. Claro, você pode colocar as suas emendas, né? Se você for da oposição, dificilmente ela sai. Tu teve alguma emenda liberada, né? Zero. Firmino? De 2017 até 2020. Deixou de executar quantos milhões? Você pega aí 4 vezes 8, 3 milhões e 200 mil. Você não conseguiu executar? Nenhuma. Putz. Então, aí como é que o cara atende a demanda do seu eleitorado? Então e outra coisa, a emenda, eu sempre falo isso aí, a emenda não é pro Jeová, não é pro vereador A, B, não, a emenda é pro povo. Você vai botar um calçamento, é na rua de alguém que no inverno tem lama, que no verão tem poeira. É o melhoramento de uma quadra, de um campo de futebol. Às vezes você acha, você vai gastar dinheiro no campo. Quem nasce numa vila sabe a importância que é o esporte. Não é só futebol não, é o vôlei. É tudo, né? É tudo. A interatividade. Eu sempre digo, se é de colocar uma internet numa praça, bote uma quadra. As pessoas têm que interagir. Às vezes você fica muito solitário, conversando com 20 pessoas no celular, mas só. Então, assim, eu sou daquele que ainda meio antigo, que eu acho que você tem que colocar uma quadra de esporte. Você tem que... Eu acho que tem que associar, viu, deputado? Vereador. Tô falando o nome, daqui a pouco eu vou entrar nesse negócio do deputado. Tem que associar, sabe, a tecnologia e associar também o esporte. O problema é que a gente não tem hoje nenhum. E nem outro. Nem outro. É triste, pô. Eu acredito. Nós temos aí o Eduardo Dragalanda, que está lá na CEMEL, e eu vejo o esforço dele, né, de visitar as comunidades, né, e está sempre fazendo um projeto. Mas a turma estava dando uma queimada nele grande numas obras que ele está executando agora aqui. Eu espero que ele... Não, tô só falando, é melhorar, né? Não, ele é esforçado. E assim, deixa eu lhe dizer que... Experiente, né? Tem que aprender também, né? Mas assim, pode ter certeza que o nosso prefeito é vigilante 24 horas. Ele não admite coisa errada, não. Quem quiser fazer coisa errada, saia do governo do doutor Pessoa. Se o doutor Pessoa pegar um ladrão dentro do governo dele, ele exonera sem nem olhar para a cara. Ele não quer e ele não aceita. Você pode ter certeza. Se tem um político que é bem intencionado com a cidade, com o povo de Teresina, chama-se doutor Pessoa. Pode ter certeza. E ele transmite isso a toda a sua equipe. Então, acho que esse é o sentimento hoje da equipe do doutor Pessoa. É fazer mais com menos, é poder trabalhar, é poder ouvir, né? Ver as prioridades. Agora mesmo, ele teve lá no lançamento lá do orçamento popular, que é uma coisa que a comunidade pode eleger as suas prioridades. Eu tive ontem com ele entregando ali 2 casas que se enquadraram num programa lá da SDU Sul, da SAAD Sul. Então, assim, é dar dignidade às pessoas. Então, esse é o sentimento hoje do nosso prefeito, doutor Pessoa. Cara, pode falar. A primeira pergunta é... Estava vendo aqui o... Mas uma pergunta polêmica ou... A Academia Popular é uma realidade nos bairros e periferias de Teresina. Tem aprovação de quase 90% da população. Precisa ser melhorada, na sua opinião? A outra questão é, a Praça da Bandeira, a pergunta do nosso internauta, poderia se transformar em um estacionamento para quem vai no shopping da cidade? Na realidade, primeiro, o estacionamento, existe um projeto do senador Marcelo Castro, uma emenda,
passar de centro, né? Colocar um estacionamento ali próximo ao troca-troca. Né? Eles não têm, né, pô? Eles não têm, ali é uma dificuldade para todos. Né? A gente tem que... Nós não podemos destruir uma praça histórica, cultural, a Praça da Bandeira, Praça Pedro II. Mas não dava para otimizar, não? Não, eu acredito que a Praça da Cepisa... É uma também. Aquela ali eu vou conversar com o nosso prefeito. Ali é uma praça subutilizada. Muitas vezes essas praças, né? Que é a da Costa e Silva. Né? Que serve mais para coisa ruim do que para positiva. Pronto. Né? Quanto à questão das academias, muito boa. Nós somos muito cobrados, vereadores. Eu mesmo já tenho aí umas 7 cobranças que a gente possa estar levando. Primeiro que você tem que ter uma área que seja da prefeitura. Né? A gente chama de área verde ou uma área que seja da comunidade, que você instalar a academia. Você instalando, a comunidade também tem que ter a consciência que aquilo ali é deles e que eles têm que cuidar. Aí complica, o cara picha, faz a pichação. É muito complicado hoje em dia. Tem uma experiência muito positiva nos Estados Unidos que eles usam. Lá, cada região eles têm os seus condados, né? Então lá eles aprovam hoje o que é melhor para a comunidade via aplicativo. Eles colocam a demanda, como se fosse uma SDU. Eles colocam a demanda, todo mundo tem que baixar, claro, cadastra lá, que é morador da rua, da região, e eles fazem a demanda pelo aplicativo. Se fosse um orçamento popular. Mas tudo rápido, não tem muito time, entendeu? Assim, não demora essas coisas que demoram. O cara elege a realidade dele, inclusive com fotos e tal. Porque eu acho que a tecnologia, por exemplo, é um negócio sem volta. Não, sem volta. Né? Às vezes, assim, eu acho que a classe política, ela mosca muito nessa história de estar esperando quando a gente tem cases maravilhosos de sucesso no mundo inteiro, né? Nós temos um problema sério no Brasil todo, a burocratização. O doutor Pessoa, há uns 10 dias atrás, assinou um decreto para desburocratizar a abertura de empresas. Empresas que querem vir ao Piauí, querem vir a Teresina, você quer criar uma empresa, mas que você demora quase 6 meses. Empreendimento de imobiliário. Exatamente. Então, assim, o doutor Pessoa tem essa noção, né? Fez esse decreto e acredito que irá melhorar muito mais. Hoje em dia, para você usar o poder público, seja municipal, estadual, federal, é usar a burocracia. E a gente tem que tirar esses burocratas. E que você falou bem, hoje nós temos que usar a tecnologia. É um caminho sem volta. E aquele que não quiser, que relutar e não usar, ficará atrasado. Bom, uma coisa que eu queria fazer, antes de falar dos projetos polêmicos, né, você sabe que tem muita gente que quebra, assim, o cara nem conhece a realidade do vereador, da vereadora ou da história na Câmara Municipal. Você aconselha os vereadores quando chega um projeto assim meio polêmico, você sabe que não vai andar o projeto, você chega, ei, não é por aqui, isso aqui não anda, a experiência diz isso, né? Na época a gente já teve projetos de ter a segunda sem carne, entre outros projetos. Você aconselha a turma? Olha, o projeto, eu sempre digo, cada vereador lá é independente. Ele tem a sua convicção. Às vezes eu peço para a comissão de legislação que antes dela reprovar um projeto, que ela possa procurar o vereador para ele melhorar aquilo que às vezes você tem a melhor da boa vontade, mas às vezes a iniciativa... Qual foi os piores projetos que você já viu? Ele não vai falar. Não. Os mais absurdos. Não tem não. Eu acho que quando você coloca um projeto... Vereador não tem. A intenção é a melhor, você pode ter certeza. Quando você dá entrada em um projeto, é porque alguém te pediu, é porque você viu algo que possa dar certo. Mas você vê assim, você olha assim, não vai andar. Não. Eu acho que... Aí ela tá pegando muita aula que eu tenho visto. Não, muita aula. Não, mas é verdade. Qualquer vereador que dá entrada em um projeto, ele quer fazer o melhor. Você pode ter certeza. Não tem nenhum sem pé e sem cabeça que você possa... Não. Tem não. Não adianta. Não. Ele tá parecendo o Nine do COD. Quem é que assiste o COD aí de tiro? O cara vai flanqueando, ele não deixa pegar um tiro, é só passando pela lateral, né? Jeová, não, de maneira alguma. Presidente, o senhor passou pela Secretaria de Justiça, pelo Detran. Como é que o senhor vê essa questão da mobilidade urbana em Teresina? Miguel Rosa, Avenida Frei Serafim, João 23. O Disseu que fecharam tudo lá, os retornos. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor que já passou pelo Detran, já pela Secretaria de Justiça. A gente aqui em Teresina tem uma indústria de multas mesmo? Olha, o doutor Pessoa já tirou o que tinha de errado, né? É preciso ainda, claro, vai melhorar muito mais. O que tinha de errado? O que aconteceu com Teresina, né? Nos últimos 10 anos, isso nós praticamente
triplicamos o número de veículos que trafegam na cidade. Então, as ruas continuam as mesmas. Por exemplo, Miguel Rosa não aumentou a largura, mas aumentou o fluxo de carro. O que seria o ideal? Era que se pudéssemos usar o transporte coletivo, se nós tivéssemos um transporte de qualidade. Ao invés de 10 pessoas, em 10 carros, 10 pessoas poderiam pegar um ônibus. Mas, infelizmente, nós não temos um transporte público de qualidade. Quando você utiliza o Uber, quando você utiliza o Ligeirinho, são mais carros trafegando na cidade. Nós tivemos aí... Se você fosse prefeito hoje, nessa data de realidade de tecnologia que a gente tem hoje aí, você abriria mais espaço ainda para a galera que quer trabalhar para ajudar esse transporte a fluir? Olha, eu acredito que, junto com o doutor Pessoa, nós estamos discutindo uma maneira mais rápida de resolver o problema do transporte público em Teresina. Está falido o transporte público? Pode ter certeza que está falido. São poucas empresas. A prefeitura pode pegar todo o dinheiro que eles dizem que a prefeitura deve e pagar aos empresários, e eles não vão investir no transporte. Você acha que o doutor Pessoa pode abrir uma linha de crédito para o cara comprar o carrinho dele e ajudar a comprar para ir fazer transporte legalizado, pagando imposto? Eu não tenho nem dúvida, mas acredito mais que é preciso a gente colocar o transporte que realmente seja de qualidade para transportar as pessoas. Nós temos uma coisa que serviu do Integra, que são as vias exclusivas. Claro que você tem que ter o bom senso. Infelizmente, eu fazia essa crítica na campanha. O Disseu, nós temos uma pista de rolamento de 2 vias. Como é que você vai fazer uma exclusivas para aquela parte? Ali você matou os empresários, os pequenos comerciantes, de uma ponta a outra. Isso é verdade. Entendeu? Hoje a Miguel Rosa ali, entre o Balão da Tabuleta e até mais ou menos ali a Joaquim Ribeiro, são lojas fechadas, pinchadas, parecem assim, lojas fantasmas. Então você acabou com aquele pessoal. A gente quebrou, né? Pô? Não, quebrou, apartou. Você construiu uma estação na frente de uma casa, que o cara quisesse mudar, não tem como entrar um caminhão. Então, assim, são coisas mal projetadas, que infelizmente, talvez, não sei, a pessoa não teve essa sensibilidade. Alguém ferrou o Firmino ali naquele aspecto de levar tanto projeto assim, ele acreditava tanto na pessoa que disse, não, eu vou comprar essa briga aqui. Eu acho que eu tenho um ditado, que o papel aguenta tudo, né? Então tudo no papel é bonito. Na prática, infelizmente, olha, a integração ela foi feita, como eu sempre disse, ao inverso. Primeiro você prepara a cidade, depois você instala o sistema, terceiro você educa as pessoas e depois o sistema começa a rodar. Nós fizemos o inverso. Nós criamos o sistema, depois nós fomos adaptando a cidade, depois educando as pessoas, então tudo foi ao contrário. Então chegou um dia que você não sabia nem andar mais em Teresina. Rapaz, era muita mão, contramão, e um dia amanhecia de um jeito, outro dia do outro. O que a gente quer mesmo, né, que isso é que melhore, pô, porque melhore. É complicado. Olha, nós tínhamos você falou que é a indústria da multa, por exemplo. Pois é. Você pega... Que é um discurso de campanha. E o doutor Pessoa tirou. Mas tirou o quê? Aqueles pardais, aquelas armadilhas. Eu não sou contra você ter um redutor na porta de uma escola, porta de uma igreja, ou num local de muita trafegabilidade, onde precisa colocar um redutor com multa. Que você saiba que ele está ali. Ele está ali sinalizado. Outra coisa é você colocar aquele que chama de pardal na sombra de um poste, o bicho não é pintado de preto. São armadilhas para pegar as pessoas. E esse dinheiro ia para onde, doutor? Pra você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, em 2019, a S-Trans arrecadou 19 milhões só com multas. Quanto? 19 milhões só com multas. Dava em média 66 mil por aí por dia, 33 mil reais por dia de multa. Mas eles não prestavam conta à Câmara Municipal? Não. Como? O dinheiro ia para onde? Eles usam no fundo para a manutenção das vias, que a gente não sabia para onde é que ia isso aí. Isso aí o doutor Pessoa, nós foi uma das primeiras canetadas, foi acabar com essas armadilhas para o cidadão. Eu tinha conhecido meus amigos, o cara trabalha na construção civil, tinha uma moto, que no máximo essa moto valia 4 mil reais. Ela tinha 3 mil de multa. Para numa descida de uma ponte, quem é que imagina que tem... Aquela parada de ir para frente das empresas, né? De recolher moto, que estava estacionada ali no lugar errado, que não sei o quê, que foi do próprio shopping da cidade. Aquilo pegou mal? Claro, não tem nenhuma dúvida. Tudo que você afronta a sociedade, você tem... Mas o cara estava errado. Mas você tem que, pelo menos, educar para depois cobrar. Você não pode cobrar o que você não oferece.
Você não oferece à comunidade cuidar bem do lixo. Aí você vai e multa. Cadê as campanhas educativas? Nós não vimos campanha educativa no trânsito. Depois que eu bati muito, começou a aparecer. Você imagina o que é o cara do shopping da cidade, que ele tem que trabalhar, porque é o único emprego que ele tem. Aí ele não tem onde deixar a moto. Se deixar a moto distante, o cara rouba. Leva a moto. Aí ele disse, não, tem uma vaguinha bem aqui. Pô, aí tem a moto recolhida do cara, e aí? Aí o coitado sofre. Falta bom senso também, no caso, a esse trânsito? Não tenho nem dúvida. Não tenho nem dúvida. E outra coisa, se tem uma coisa que se trabalha com o coração, você consegue produzir mais, né? Então o doutor Pessoa é um técnico, claro, tem um conhecimento da universidade, mas quando você tem a sensibilidade social na pele, você faz as coisas melhor. Você pode ter certeza. E essa é que vai ser a marca da administração do doutor Pessoa. Daqui a pouquinho nós vamos falar de política mais para frente, mas fala aí, Kilson. Geração de emprego e renda. Na sua opinião, o senhor fala muito que o doutor Pessoa tem na pele a questão do social, que vai ajudar muito o social. Mas para o jovem que está assistindo a gente, que está vendo a gente agora, de 18 anos, que quer ingressar no mercado de trabalho, o senhor acredita que o doutor Pessoa, a gestão do doutor Pessoa, será de excelência para esse jovem que quer ingressar? Menor aprendiz, né? 16 anos. Olha, não tenho nenhuma dúvida. Políticas boas não são aquele político que dá o emprego, mas o que gera. Né? Como é que você gera emprego numa cidade? É atraindo investidores. É qualificando o jovem. Então, acredito, o doutor Pessoa tem procurado investir na fundação, por exemplo, Fundação Walter Reis. Nós temos que qualificar o nosso jovem. Nós temos aqui um amigo nosso que tem restaurante, que nós temos um problema sério com mão de obra, que não tem. Não tem qualificada. Não tem. Então eu tenho falado isso para o superintendente da Fundação, o Walter Reis, o Maico, que possa estar colocando mais esse curso. Eu digo isso porque eu tenho experiência. Quero fazer um apelo aqui, aproveitar. Eu entrevistei essa semana passada aqui no podcast, viu, Stanley? Olha que loucura. O presidente do Piauí Conectado. O Edson, Piauí Conectado. Presta atenção na loucura. Uma coisa que é sem volta, Jová, é fibra ótica, conectividade. Ele está tentando contratar alguém por 8 salários mínimos para trabalhar como técnico de telecom e não tem. Ele está fazendo uma parceria com a Universidade Estadual para formar esses caras mais rápidos, de alguma forma, porque não 48 foram formados nos Estados Unidos, que tem a parte que trabalha como base lá. O Piauí. Então, assim, eu pontuo que o poder público e principalmente a Câmara de Vereadores, quais são as duas maiores profissões hoje em ascensão, se você correr e olhar? Tecnologia, sem sombra de dúvidas, é uma delas. Né? Você tem que correr. E a gente não tem isso dentro da Fundação Walter Reis, como não tem também em outros lugares. Seja o padrinho dessa história da gente correr atrás disso. Sabe por quê? O pai está na periferia, pô. Tem um filho parado, já sabe mexer com computador celular. É muito mais fácil para ele querer entrar nisso do que o cara ir fazer outra coisa. O próprio padre Pedro Balsi. Foi. É verdade. Eu tive com o doutor Pessoa num prédio que funcionava uma escola na Santa Clara, ali próximo da Irmã Dulce. Né? Nós estamos analisando justamente isso aí. A gente colocar. E Elcio, eu fui presidente da Fundação Walter Alencar por 3 anos. Nós firmamos convênio na época com o FAT, né? Levar curso profissionalizante a vários municípios do Piauí. Em 2006 eu levei um Maguaribas. Curso simples. Pães, bolos, doces, salgados. Hoje eu lembro, eu era coordenador. 4 anos depois eu voltei àquela cidade. Muda a realidade. Quando eu cheguei, eu fui convidado para ir a uma pizzaria. O cara lá que tinha feito. Tinha feito o curso. Muda. O cara que a única renda fixa que tinha na casa dele era o Bolsa Família. Ele passou a ser empreendedor, gerador de emprego e renda. Então eu acredito muito. Pois seja o embaixador disso aí. Nós estamos trabalhando justamente nesse prédio que a gente possa estar lá são, se não me engano, são 12 salas. Você imagina criar aí, Kilson, 3 ou 4 salas de qualificação de telecom para meninada, de graça? Isso é importante. Custeado, porque às vezes o cara... Existe curso particular, mas não é barato. Parceria com empresas. É caro, né? Tem essa vibe. Então eu acho que a tendência é essa mesmo, sabe? A gente fala tanto de política. Eu tenho visto muito, Jeová, o político ser anarquizado, sabe? Eu acho que hoje o político, ele... Pelos maus políticos, claro, né? Não tira... A gente não tira essa máscara, né, que foi feita, ou então essa revelação de maus políticos.
E eu vejo muita gente boa ingressando e quando o cara entra, ele é achincalhado, é ladrão, é vagabundo. O cara não pode colocar uma liderança da comunidade que ele está fazendo rachadinha. Os paladinos, né, da decência no mundo hoje. É um discurso mais de ódio, é um discurso mais de frustração do que querer mudar alguma realidade? Não tenho nem dúvida. Na realidade, em todo segmento, existem os bons, existem os ruins. Infelizmente, às vezes, os bons pagam pelos ruins. Eu tenho orgulho de poder exercer meu mandato, tenho consciência de que me dou o máximo que eu posso, né? Tenho bons amigos, bons vereadores na nossa capital. Aliás, todos estão lá, têm compromisso com o seu município, têm compromisso com o seu pessoal nas suas comunidades. Mas quando que já deve ter acontecido, quando você é chamado de ladrão, porque político para esse tipo de gente tudo é ladrão, né? Você já foi chamado de ladrão ou quando insinuam isso em alguma publicação, qual é a reação que essa pessoa vai ter do Jeová? Graças a Deus eu nunca fui chamado. Mas se uma pessoa chamar, ela vai ter que provar. Às vezes a pessoa até por desconhecimento, às vezes por frustrações, às vezes até por pura maldade, né? Às vezes para bagunçar, tem esse tipo de insinuações. Para mexer na família do cara. Né? Você coloca, você não respeita, você acha que o político não tem sentimento, que ele não tem filhos, que ele não tem esposa. Claro que você entra na vida pública, você paga um preço caro. Muito, você tem que estar preparado. Você perde a sua privacidade. Eu sempre brinco, eu estava em Canidé e uma pessoa olhava para mim, aquela pessoa me olha tanto. Aí chegou para dizer, você é o vereador Jeová Alencar, eu sou da cidade tal, do Piauí e tal. Então assim, em qualquer lugar que você anda, você é conhecido. Então assim, eu, graças a Deus, tenho uma vida simples, mas assim, a gente paga... Ficou rico com a política? De maneira alguma, eu até brinco que eu tenho o que eu tinha. Eu tenho o meu carro, tenho minha casa, tenho o meu sítio, meus filhos estudam na escola particular. Dá para enricar na política? Dá não. Fazer a boa política você não enrica não. É ao contrário, você gasta mais. Eu faço porque gosto, Elson. Eu faço porque gosto. Poderia ter me preparado para um concurso, fazer outras coisas na minha vida. Mas como é que tem político, Jeová, que não tinha nada, absolutamente nada, e depois de 10 anos o cara tem um patrimônio do tamanho do mundo? Aí a polícia pergunta para ele, né? Aí a polícia tem que perguntar se o Ministério Público, tudo. Graças a Deus, Mas de maneira alguma. Quem me conhece, sou muito simples. Quem me conhece sabe, eu lembro quando eu tive a Covid, um amigo, Jeová, vou conhecer a tua mansão. Eu notei, chegou lá em casa, ele ficou meio frustrado. São simples. E não é papel não isso aí, não é personagem não, né, Jeová? Não, de maneira alguma. Quem me conhece sabe, sou um cara muito devoto, sou muito católico. Todos os anos, com exceção desse, eu vou a pé a Santa Cruz, não é promessa, né? Gratidão. Um amigo me disse, rapaz, Jeová, por que tu não assiste uma missa numa igreja? Rapaz, é porque eu gosto. Enquanto uns viajam, que é natural, vão para a Europa, vão para a praia, eu junto com uns amigos e nós vamos a pé para Santa Cruz. Eu já vi as paradas. 6 dias caminhando mesmo, ali Romeiro, né? Eu lembro nós... Ali vai fazendo reflexão de tudo? Rapaz, o primeiro é um delírio, aliás, é um detox. Você se livra de celular, de televisão, mas você pode ter certeza que na caminhada você faz reflexão. Volta melhor? Não tenho nem dúvida, né? Eu lembro que a primeira parada nossa aqui, ora, você vê um ônibus parado, uma lona coberta, várias redes, fugareiro, e passava um carro. Diga, pô, esse cara deve ser o dono do terreno. Eu marquei a viagem, mas não vi um terreno lá, não sabia quem era o dono. Digo, vou me identificar. E parei o carro, disse, rapaz, eu sou o Jeová Alencar, estamos numa caminhada aqui. O cara, rapaz, o alívio, eu pensei que tinha invadido minha terra. Quero ser terra. O cara marcando terreno. Olha, o meu sítio aqui do lado, vereador, vai pra lá. Não, rapaz, não se preocupe não. Foi caminhado. Estou feliz aqui. Pode ter sido todo o lixo a gente leva no saco, não fica nada aqui não. Já entra um negocinho mais apertadinho aqui, já. Com certeza, mas de 0 a 10, a nova safra de vereadores, qual nota o senhor dá? Eu achava que tu ia perguntar 0 a 10 pro doutor Pessoa. Olha, eu dou 10 para essa, para de 2016. Não, Jeová. Olha, não, porque assim, eu convivo com todos eles. E diga a você, lá todos querem o melhor para a cidade. Claro, cada um à sua maneira. Nós temos bons tribunos, nós temos o nosso amigo Antônio José, que é meu compadre. Gente boa. Excelente vereador, que infelizmente não conseguiu. Seria uma boa pedida para a Câmara, né? Não conseguiu ser eleito, né? Nós temos assim... Mas tem vereador vaidoso que às vezes esquece pela vaidade e acaba pecando? Não, às vezes... Não, cada um... Eu tô achando que lá é o céu, porque só tem santo lá, Ave Maria, ninguém erra. Olha, cada um tem o seu estilo.
Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Seu jeitinho, né? Por exemplo, eu não sou muito de ir para a tribuna, mas eu sou mais de conversar, eu sou mais de bastidor. Então Eu tô lhe vendo Temístocles há uns 25, 30 anos atrás. Né? É bem isso mesmo, acolou ali. Teve essas polêmicas, né? Eu trabalho com a Carlinha Begé. Eu vejo tu muito humanitário nessa parte de humanizar atendimento. Tenho notado isso, eu sou muito observador em relação a isso. Até pelos tratos que você tem com a sua equipe. E eu me lembro que a Carla foi desrespeitada da forma da abordagem, isso repercutiu muito. Eu soube que na época você chamou o cara, deu uma chamada, mas não abandonou o cara também, cuidou do cara, fez ele entender aquela... Muitas vezes o machismo encranhado faz com que você sinta isso. E naquela época foi uma repercussão muito grande. Depois agora a gente viu a vereadora Tanandra com outras vestes que algumas pessoas... A Carlinha foi o vídeo na época, né, da confusão. Eu lembro dessa época. E agora a gente se viu com outra polêmica de uma nova vereadora que foi com a roupa, umas vestes diferentes, né? Ela tem todo o direito de se vestir da forma com que ela quer, de como ela quiser. Afinal de contas, o corpo é da mulher. Ela faz da forma que quiser, né? Esse empoderamento feminino, é lógico, isso é sem sombra de dúvidas. Aí eu te pergunto, Jeová, nesses dois acontecimentos, qual foi a lição e o que é que você pôde proporcionar para esse pessoal? Primeiro, que é da Carla, que é uma amiga que nós temos, né? Ela passou esse constrangimento. Nós chamamos os dois, a pessoa que está lá na porta, e conversamos. São dois servidores, um é efetivo, o outro não. Demos uma suspensão, conversamos com eles, explicamos. Não demitiu? Não. Eles reconheceram, tiramos daquela função. Você tirou? Tiramos, você pode ir lá, não estão lá mais não, de maneira alguma, né? Procuro fazer uma administração humanizada. Eles se arrependeram? Claro. Eu mostrei para eles a realidade, talvez agir até por impulso. Né? Então, assim... Com medo de... porque às vezes você... Porque ela não estava mal vestida. Não, fica difícil. Eu disse para ele, como é que você mede uma pessoa? Qual é a métrica sua de você medir uma roupa curta? O que foi? Estava normal, né? Essa não, essa é da Tanandra já agora. Tem a outra aí, da Carla. Essa da Tanandra a gente vai falar já. Mas da Carla aí ele pegou e... Não, reconheceu. Disse para ele que ele não tinha como ficar Aí lá. Você colocou duas pessoas mais qualificadas. Qualificadas estão lá, então assim... Não teve mais problema? De maneira alguma. Flexibilizou algum tipo de roupa? Não, o que eu disse para ele? Que ele não pudesse, tá? Como é que você vai medir? Então, eu conversei com eles. Claro, você chega lá, a câmara que você vai a um gabinete em cima, você tem uma escadaria toda. Você vai com a saia curta. Não, eu tô falando desses novos, né? Porque assim, vocês que lidam com política, muitas vezes o cara vai procurar o vereador dele lá, o cara não tem dinheiro nem para comprar um tênis, um show, uma calça, o cara vai de short, né? Ele vai ser impedido de entrar na casa do povo. Então, calção, homem lá, infelizmente não pode. Mas assim, o que é que eu digo? A pessoa chegou, você quer falar com qual vereador? Chama o cara. Chama o vereador. Então a pessoa não volta para casa sem falar com o vereador. Porque às vezes você só vai com o vale de ida. É isso que eu tô falando. E às vezes, pela inocência, às vezes, porque não sabe o traje, infelizmente. Por isso a mudança também de aqui. Você não pode, de maneira alguma, simplesmente chegar, você não pode entrar e pronto. Não. Você tem que ter... Essa não é a pegada, né? Não, você tem que ter um trabalho humanizado. Então aquele episódio mudou civil para mudar um pouco esse tipo de tratamento. Já era assim, quem me conhece, nosso perfil, sabe, né? Tanto já tive... Aí a roupa da Carlinha no dia. Na Secretaria de Justiça, já tivemos no Detran, já tivemos lá na Câmara, e quem nos conhece sabe. Aí não deixaram a Carlinha entrar, mas deu essa confusão todinha com a Tanandra. Você aconselhou a Tanandra antes, a vereadora? Eu acho que ela é bem intencionada, inclusive, a causa dela, né? Ela é uma Os pessoa animais, né? Protetora. Ela é uma pessoa do bem. Ela é nova ainda. Vereadora do bem. Talvez. Quantos anos ela tem? Acho que é nova, né, ainda. 20 e pouquinho, né? 24 Eu anos. acho, como diz o Caboclo, pela sua jovialidade. Às vezes não tem ali noção do Mas são trajes para um plenário? Não, mas ela está consciente. Né? Sim, se eram trajes naquele momento para o plenário. De maneira alguma. Né? De maneira alguma. Então foi conversado com ela, ela entendeu. Ela reconheceu? Reconheceu, não foi a intenção dela, eu tenho certeza, eu conheço. Ela é uma pessoa do bem, bem intencionada, uma pessoa humilde. Tinha sido a primeira vez? Primeira vez. Né? Você já aconselhou? Não é legal, não vale para cá. Ela sabe, existe uma coisa chamada liturgia do cargo. O que é? Me explique. Você não pode entrar num lugar como o plenário, numa sessão, com um traje um pouco esporte. Né? Então é uma vereadora muito bonita, né? E nova. Então, às vezes, você exagera não pela maldade de querer se expor, porque eu conheço a Tanandra, não era, essa jamais será a personalidade dela, ao contrário, é uma pessoa muito humilde, muito decente. Então, talvez teve um pouco de exagero,
mas que ela reconheceu. Mas já orientou para que não aconteça novamente. Né? A liturgia, né? A liturgia. Presidente, a gente tem visto esse alinhamento muito forte do senhor com o deputado Temístocles, né? Primeira pergunta. Se o doutor Pessoa sair para candidato ao governo, o senhor vota nele ou vota no candidato do Temístocles? O doutor Pessoa é do MDB. Ele não pode sair candidato. Certeza. Ele falou aqui que ainda não sabe. Certeza que se o doutor Pessoa for candidato, se for pelo MDB, será o nosso candidato. E se for por outro partido? Você pode ter certeza. Eu acredito que não, eu só acredito no doutor Pessoa. Mas Jeová, se ele for por outro... Mas ele não vai, ó, doutor Pessoa. Então ele não é candidato a governo? Nesse momento não, eu acredito que não. O doutor Pessoa só está com 6 meses que assumiu o comando da capital. Que nós acreditamos nele e tenho certeza que ele irá fazer um bom trabalho. Então eu acredito nisso. Então assim, agora o que é que eu tenho defendido? É que o MDB tenha candidatura própria. Uhum. Entendeu? Então, você não quer que o deputado Temístocles... Não, eu estou defendendo que isso pode ser ele. O senhor acha que o deputado Temístocles seria um bom nome para governador? Está preparado para qualquer função. Pela pessoa que ele é, pelo seu histórico, pela decência que ele é, a pessoa humana que ele é. O deputado Temístocles está preparado para qualquer função. Não sorria não que eu vou lhe perguntar. Pode perguntar. Eu tô aqui. Você foi para alguma reunião com o PT junto com o doutor Pessoa, ou com o Temístocles, que dessa vez eles levaram testemunha? Não. Na verdade, eu soube de uma... Para fechar a vice da chapa do Rafael. Não, eu procuro não me envolver na questão estadual. Eu sou presidente, estou presidente do MDB municipal. Os encontros que existem entre o senador Marcelo Castro, que é o presidente estadual, junto com os demais deputados estaduais e federal, que é o Marco Aurélio. Então, mas você acha, pela sua experiência política, por esse alinhamento, de 0 a 10, a chance de o Temístocles ser candidato ao governo, ou a vice fica como ali? E aí tem que esperar. Olha, eu acredito o seguinte, eu acredito muito... O melhor nome do MDB para vice é o do Temístocles? Não tenho nem dúvida. O presidente Temístocles, ele consegue não só ter o reconhecimento em todo o estado do Piauí, mas que ele tem o dom, ele consegue arregimentar, agregar forças que possam estar somando numa campanha e numa futura candidatura de quem quer que seja. Você seria um bom presidente da Assembleia? Eu digo a você que... É o que todo mundo está falando, eu tenho que perguntar, né? Que o Temístocles saindo, você vai lá para presidente. Você é candidato a deputado estadual? Nós estou candidato a fazer um bom trabalho. Não, aqui não é entrevista de TV, não. Vereador. Você acha que contribuiria bem? Deixa eu dizer para vocês, aqui sem nenhuma modéstia, né? Quem me conhece sabe. O que é que eu penso? Eu tenho um bom relacionamento com todo mundo. Graças a Deus, onde eu ando, as pessoas dizem: Jeová, você é candidato agora, você deixou de ser em 2016. Em 2016 eu fui o mais votado, tive 10.194 votos. Eu tive aquele rompimento com o prefeito Firmino. Eu fui candidato a presidente da Câmara. Eu acho que em toda a história da Câmara, o único presidente eleito sem o apoio do prefeito. Verdade, oposição. 16 vereadores acreditaram em mim, muitos brigaram com o prefeito. Naquele momento, eu fosse candidato a deputado, eu estaria abandonando quem... O barco, né? O cara, que líder é esse que só quer se dar bem? Então isso me segurou. Nesse momento, as pessoas começam novamente: Jeová, é a tua chance, olha, você está bem, tal. Bem, mas eu não posso ser candidato de mim próprio. Né? Não, a gente sabe desse discurso. Vamos lá. Não, entendo. Tudo caminha para que você seja candidato. Não, claro, mas tudo no seu tempo. Sim, mas... Claro, a gente tem conversado com alguns amigos, graças a Deus. Deus tem me iluminado muito, eu tenho bons amigos, as pessoas têm procurado, a gente tem conversado. Agora, vamos esperar... Há quem diga que você é o herdeiro das bases eleitorais de Temístocles. Presidente, eu sou um grande amigo dele. Né? Olha que verdade. É ou não é? Ele é meu amigo, graças a Deus a gente tem uma amizade sincera. Seria um bom deputado? Pode ter certeza que seria um deputado muito esforçado para trabalhar como sempre. Né? Você pode ter certeza. Seria o deputado de Teresina, do Piauí todo. Já está com o slogan aí, ó. O deputado de Teresina, o Johnny. Mas assim, uma pessoa que mas muito pé no chão, né? Não, eu tenho um pé no chão. Você tem que esperar aí as regras do jogo. Por exemplo, hoje nós temos uma regra, mas... Quais são as regras? Na questão de não poder ter mais coligações. Pronto. Se vai ter a sobra qualificada ou não. Né? Se você vai ter o número de candidatos, vai ser só o número de cadeiras ou não. Então tudo, ou
já se fala também no distritão. Então você tem que ter o pé no chão, você não vou entrar em aventuras. Você acha que passa esse distritão? Acredito que não. O distritão é o fim de lideranças galgar passos maiores. Por exemplo, uma pessoa que possa ser vereador, ser deputado federal é quase chance zero, né, com o distritão, porque vai favorecer quem já está no poder. Aí você diz, tu está no poder. Não, mas eu sou a favor. Eu só entrei na política porque na nossa época tinha coligação. Né? Vai acabar com essa legenda qualificada, o coeficiente. Se você não precisa mais atingir o coeficiente, a sobra qualificada, por exemplo, nós teríamos 2 vereadoras que não entrariam. Com a própria Tanandra e a vereadora Pauliana. Né? Não. Então acho que para o cenário federal, nas próximas eleições, as cadeiras mudam? Sempre mudam, né? Mas para essa conjectura atual? Você tem que esperar. É por isso que eu digo para você. Você vai ter que esperar a regra. Se for hoje, é uma mudança. Mas se for do jeito que eu estou falando, será outra. Por exemplo, partidos pequenos ou partidos médios. Partido que não tem nenhum representante. Vou dar aqui um exemplo. PSL. Pode montar, pega candidatos que não têm um mandato federal. Ele pode ter aí 130 mil votos e eleger um candidato de 40 mil votos. Porque tem esse papo de que deputado federal só se elege se tiver acima de 70 mil votos? Não, se você manter, se você acabar com essa sobra qualificada, aí é 190. Se não... Você acha que acaba? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Pronto. Quem é que existe sabe? Uma mini reforma, né, no Congresso. Agora, se vai dar tempo para aprovar ou se vai ter mudanças, a gente não sabe. Jeová Alencar, eleição presidencial, Lula e Bolsonaro, vota em quem? Lula. Sem pestanejar? Não, Lula, não tem nem o que discutir. Qual foi o erro do Bolsonaro, você acredita? Até agora, né? Eu votei no Bolsonaro no segundo turno. Eu votei no primeiro turno. Te arrepende? Não digo nem me arrepender, né? Mas decepcionado. Né? Muitas coisas que poderiam ser evitadas, né? Muitas falácias, né? Muita troca de farpa ao invés de trabalhar mais. E mostrou um despreparo nessa questão da vacina. Então, assim, é um erro atrás do outro, né? Então, assim, o Bolsonaro é honesto, mas ser honesto tem que ser inerente de todos os políticos, né? Então, esse papo de, eu sou honesto, eu não roubo, então. Não duvido, não. Eu não estou duvidando, né? Não. Mas só isso não resolve. Então, assim, você pega, por exemplo, você pega o Brasil de 2002 a 2010, é uma mudança radical. Não estudou. Tu acha que o Lula vai vir como um trator aí? Não, vai ser uma briga muito forte. Vai? Né? Eu acredito que, infelizmente, nós vamos ter aí... Um país completamente polarizado. Polarizado. Né? Completamente. De briga mesmo, viu, Kilson? Pode esperar. O povo vai pra rua de novo, como foi muita naquela, briga, só que agora acho que vai mais forte ainda. É uma pena, você tem que evitar o extremismo. Que né? é triste, né, cara? Você pode... Agora a discussão se é pra retroagir, pra voto... não digital, voto... Não, aí é retrocesso. Aí... Pois mano. É muito louco isso que a gente tá vivendo no Brasil, né? São brigas. Nós temos aí 14 milhões de desempregados. Nós temos que estar brigando, era para gerar emprego para essas pessoas. Se o voto é impresso, nós não temos uma falha. A discussão falha agora no momento. Fora de nexo, de conexo. Você tem que procurar o executivo, né, o homem público, o Bolsonaro, seja quem for, procurar olhar o país de forma macro. Você não pode olhar com retrovisores. O presidente de Câmara, essa CPI da pandemia vai dar em alguma coisa? Eu acredito que sim. Ela está mostrando, você vê as discussões. Agora mesmo tem aquele problema daquela vacina. Eu acredito que toda CPI ela dá em alguma coisa, Edson. Você pode ter certeza. Uma CPI, uma coisa é certa. Você só sabe como ela começa. Não sabe como ela termina. Isso é uma verdade. Eu acredito que toda CPI, todo político ali, ele quer fazer algo. Aquelas histórias que CPI acaba em pista, nós não temos mais... esse momento já passou. A tecnologia ajudou a diminuir, que é o contato mais fácil com o eleitor? Não tem nem dúvida. Através do WhatsApp? Aquela história, isso vai acabar em pista. Eu acho que isso é do passado. Acabar em alguma coisa. Você imagina que você só tinha hoje... você não se consegue mais ver apenas com o jornal impresso e a TV. É verdade. Tanto é que nós estamos aqui hoje. No podcast. O senhor falou muito no Dr. Pessoa, mas não falou tanto no Dr. Robert Rios. Qual é a sua aproximação do Robert Rios? Relação boa? Com a Câmara Municipal. Muito boa. Eu até digo que o Robert ele é uma mola do governo. Não tenho nem dúvida. O secretário Robert é preparado, um homem preparado para desempenhar qualquer função. E ele tem colaborado, mas é muito, muito com o governo do Dr. Pessoa.
é um homem preocupado. Eu tenho esse bom relacionamento com ele. Você pode ligar para ele 6 da manhã, 7 da noite, 10 da noite, que ele está preparado para resolver ou tentar resolver os problemas que a prefeitura possa ter. E procurado sempre ter um bom relacionamento com a Câmara. Eu sempre, secretário, eu posso levar um vereador tal para discutir certos assuntos? Traga logo hoje. Então, assim, sempre disponível com a Câmara, muito solícito. Então, assim, hoje o Robert é uma mola no governo do Dr. Pessoa. Vamos fazer aqui futurologia? Bora aqui, senhor. Eu não tenho bola de cristal, mas bora pensar aqui na frente. Né? Imagine aí que o senhor sai candidato a deputado estadual, o senhor vence as eleições, o senhor deixa de ser vereador. Caso mais na frente haja uma disputa entre Dr. Pessoa e MDB, caso ele não esteja, se colocarem o seu nome à disposição, o senhor disputa com ele? Não, de maneira alguma. Eu sou jovem, eu acho que tudo é na sua hora. Doutor Pessoa... Olha que é memória digital, doutor. Não, você pode deixar. Olha, Hoje você não concorreria com ele numa próxima eleição para prefeitura? De maneira alguma. Você sabe que tem muita gente que diz que você está sendo preparado, amadurecido, para disputar a eleição direto com ele. Não, de maneira alguma. Nós somos do mesmo grupo. Eu estou com o doutor Pessoa porque acredito. Estive com ele em 2018, quando ele foi candidato a governador. Né? Fui um dos idealizadores, né, para que o doutor Pessoa também fosse candidato a prefeito, que eu poderia ter colocado o meu nome, mas vi que no momento o doutor Pessoa estava muito mais, tinha muito mais um recall do que eu. Então, eu acho que tudo é no seu tempo, tudo no tempo de Deus. Então, você seria um bom prefeito? Seria um prefeito esforçado, pode ter certeza. Como eu sempre faço as minhas coisas, eu sempre procuro dar muito de mim, muito sangue naquilo que eu faço. Né? Então, você pode hoje ir na Câmara. Hoje a Câmara de Teresina nós temos um dos melhores sistemas de votação. A Câmara já é uma Câmara informatizada. Moderna, né? Você pode ter certeza. Né? O nosso sistema é igualzinho da Câmara Federal, de votação, de biometria, disponível no nosso site. Informatizada. Claro, estamos tentando melhorar muito mais o nosso site. Nós estamos no canal das redes sociais do YouTube. Vai para o Spotify agora. Você me deu essa ideia, eu já vou conversar com o Vitor para que a gente já possa... em áudio, né? Bom. Expandindo muito mais. A gente está aí fazendo aí também o Momento Câmara lá com a TV Assembleia, através de um convênio com o presidente Temístocles. Então isso é importante, né? Nós temos um recurso reduzido, mas assim, a gente procura otimizar o que a gente pode, para estar dando maior visibilidade naquilo que os vereadores possam fazer. Eu perguntei sobre Lula e sobre Bolsonaro. Eu pergunto, Rafael Fonteles e Ciro Nogueira. Você vota em quem? Eu vejo dois nomes, dois jovens com capacidade de administrar a nossa cidade. Se fosse hoje? Não, tem que analisar. A eleição não é... Mas presidente, se fosse hoje. Não, eu não posso. Eu não posso, assim, nesse momento. Não é que eu não tenho... eu sou uma pessoa livre. Né? O meu voto... Então, o Ciro faz. Ele tem um trabalho muito forte por Teresina. Você não pode dizer que o senador Ciro não seria um bom candidato, que eu tenho certeza que seria, e seria um bom governador. Da mesma forma também, o Rafael tem aí... Eu estou tentando aqui tirar tudo aqui. Tem aí demonstrado ser... Tem visto até ensinar. Sair da curva, né? Não, mas é isso que eu penso de verdade, né? E se fosse Ciro Nogueira e o Wellington Dias? São dois bons. O Wellington vai ser senador. O Wellington é senador, o Wellington é senador. Sim, mas eu digo pelo pleito. Mas a gente tem que esperar, sabe? A gente tem que esperar. Tem uma terceira via aí, você acredita? Acredito que possa ter. Nós temos hoje... Quem seria? Não, nós temos dois lados. Nós temos aí o Ciro e do outro nós temos o candidato Wellington. Né? Nesse momento é o Rafael. Mas nós temos nomes na política. João Vicente? Um bom nome. Eu tenho muito respeito pelo senador João Vicente. Eu acho ele uma pessoa muito decente, muito séria. E tenho certeza que seria um bom governador. Se o Firmino tivesse vivo, ele seria uma via palpável? Certeza que o Firmino seria um candidato fortíssimo, qualquer cargo que ele pudesse disputar. Triste a gente não ter mais ele, né, rapaz? Muito triste, viu? Nome bom. Grande cidadão. Depressão leva muita coisa, né? Te assustou quando você soube? Assustei demais, rapaz. Nós estávamos lá na Câmara quando chegou essa notícia, triste notícia, né? No dia na hora não acredito. Não, era fake, né? Eu procuro logo quando chega alguma notícia dessa, eu vou logo em algum meio de comunicação que tenha respaldo, né? Isso, para eu olhar. E quando veio a pessoa, não, eu estou aqui no local. Eu disse, não mande foto, não. Nossa Senhora do Céu. Foi difícil? Gostou do bate-papo? Não, muito bom, parabéns. Tranquilão, né? Tranquilo. Você não respondeu muita coisa que eu perguntei.
Eu doido pra saber. O Stanley me disse que ele ia responder algumas coisas, Stanley. Mas respondeu de outra Acabou não forma. respondendo algumas, Não, mas você tem respondeu alguma. tantas. Que eu mandei pegar um voucher ali da ótica que tá aqui em cima do Dior aqui, que é um Maravilha, presente que a gente maravilha. vai dar pro presidente. Você gostou da cadeira, presidente? Aqui é da Não, Formato, é tudo muito bonito. Eu tenho que Da pagar o Formato, testemunhal, né? Que senão não Formato. vai, Tá né? de parabéns. Aqui quem deve ter gostado também, o doutor Pessoa. Ele gosta muito Ah, meu dessa, amigo, tinha um dessa lanche. cor aqui, como ele diz, abobrada. Ele gosta de laranja? Ele gosta. Eu não sabia não que ele gostava. Você tem uma última pergunta pra fazer? Sim, a minha última pergunta. Se o senhor fosse prefeito hoje Só de um. Teresina, levaria o metrô que vai até o shopping até a zona sul de Teresina, a zona sul que o senhor tanto ama? Olha, a gente tem que entender que às vezes que querer não é poder. Né? Você é muito investimento. Né? Acredito, se você tiver recurso, eu acredito muito na união, prefeitura, governo do estado e governo federal. Através desses três entes que se pode estar trazendo muitos volumes de obras para a nossa cidade. Não tenha nem dúvida que isso é idealizado pelo Alberto Silva, né? Na época ainda, né? Na época você chamava ele de visionário. Ele falava, eu lembro que em 96 ele falava em botar ar-condicionado nas paradas de ônibus, servia como deboche. E hoje é uma necessidade. Então eu acredito assim, era um ganho para a cidade você poder estender o metrô da Zona Sudeste pelo centro e até a Zona Sul. Uma pergunta que eu quero ter feito, acabei esquecendo. O vereador, quando ele é vereador, quando ele tem um gabinete dele, que ele coloca os seus assessores. E quando a gente fala nisso é porque tem muita gente que trabalha na ponta com assessorando determinados bairros que o vereador foi votado, assim como é o deputado estadual. Necessariamente, quando ele é empregado no gabinete, ele tem que dar expediente ou ele pode dar expediente na comunidade? Olha, o aluno já está dizendo, ele é assessor. Ele é para assessorar. Que fala esse negócio? Tem o funcionário fantasma, recebe. Ah, isso não existe. Olha, você tem um assessor, você tem um advogado. Ele não precisa estar todo dia lá. Ele pode estar no escritório. Você tem um contador para analisar os projetos que vêm da prefeitura ou para lhe ajudar, lhe assessorar na criação de projetos. Ele não precisa estar lá. Você tem alguém que atenda na comunidade, que vá ver os problemas em loco. Ele não precisa estar lá. Então, às vezes, é o não conhecimento. O jornalista que te acompanha como assessor? Temos jornalista que acompanha, que está lá no dia a dia. Não são todos os dias que eu tenho que sair. Então, não precisa ele estar todos os dias. Então, assim, quem não conhece o dia a dia do parlamento, do vereador, é que às vezes tira essas conclusões erradas. Quem critica muito tem vontade de estar lá na cadeira daquela? Não tenho nem dúvida. Né? Eu sempre digo, você quer, venha, faça Você o maior vê o cara vestibular. Esculhambando, metendo o cacete. Às vezes é só por hipocrisia. Às vezes ele pertence a algum grupo político. Né? Às vezes ele não sabe nem o tamanho da confusão que está entrando. Né? Hoje, com a informatização, principalmente com o WhatsApp, grupos, tudo, com rede social, é muito bom. Tem um lado bom, mas também tem um lado negativo, que muitas pessoas usam isso para o mal. Que é importante cada vez mais que se possa endurecer o combate ao mau uso das redes sociais. Este foi futuro deputado, Kilson? Prefeito. Futuro, você acha que é? Futurologia? Teresina. Rapaz, não diga isso. Eu aposto nisso. Tá bom. Olha, aqui é um presente, presidente Jeová. Aqui, Jeová, da A Ótica, você pode. Eu vou dar um conselho para você fazer isso pela sua esposa. Você pode levar em qualquer A Ótica, vá lá no Shopping Rio Poti e você tem 50% de desconto em qualquer óculos. Se for um óculos de 2.000, de 3.000, é metade. É um Igual preço. esse aqui. Coisa boa. Eu tô com uma consulta marcada pro dia 5. Mas tá aí já. 50% de desconto em qualquer óculos. É só apresentar esse voucher aí da Ótica. Já faz esse corte para agradar o rapaz, viu, gente? Aí você manda. Espero que você tenha gostado, meu irmão. Seja bem-vindo. E eu desejo, assim, muita, mas muita coisa boa. Que você possa... Eu vejo muito no seu lado que você tem muito boa intenção com Teresina. E a política precisa mais de respeito, amor, carinho do que raiva, desafios, Compreensão, né? Vaidade. Eu acho que tudo que trafega pela vaidade é muito perigoso para o povo. Eu que agradeço aqui o convite e lhe parabenizo mais uma vez, né? Você sempre saindo aí na frente e sempre à disposição. Muito obrigado também pela oportunidade. Mas se eu chamar um vereador aqui, ele não vai fazer esse rodeio todo, não, vai? Tá brincando, Jeová. Obrigado, viu, meu irmão? À disposição. Obrigado. Deus abençoe. Esse foi mais um Yelcast. Um abraço, Kilton John. Muito obrigado.
Agradecendo também aqui ao presidente da Câmara Municipal de Teresina. Bacana, Jeová Alencar, legal. Olha, você pode se inscrever aqui, já ativa o sininho, tá bom? Ativa o sininho, deixa ativado e dá o like, porque a YouTube começa a entender que você quer assistir os outros podcasts. Lembrando que esse podcast vai estar disponível também em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e também nos nossos canais, tanto no Yelcast quanto no MN+, tá bom? E claro, os cortes no nosso canal secundário, que é Cortes do Yelcast, tá legal? Além das matérias que serão feitas para os nossos veículos de comunicação do Grupo Meu Norte, tá bom? A gente volta na próxima. Portanto, dá um like aí, Kilson. Como é que é o like? Dá um like aí, ó. A pessoa, um negão desse tamanho, com 40 anos, agora pedindo like na internet. Aí no canal. Eu sou inscrito, cara. Tchau.